correu tudo bem. Vamos abrir então a palavra no livro de Marcos. Semana passada a gente teve um momento mais devocional, então acabei pregando num outro texto, interrompi aí excepcionalmente a exposição e Marcos capítulo 13, a partir do 14, aí seguindo aquilo que nosso pastor Charles pregou há 2 domingos atrás. Eu não sei se o Rafa escolheu as músicas pensando no texto, mas tem tudo a ver, ficou tudo muito encaixado, né? E com aquilo que a gente vai falar hoje. Então, Marcos 13, do 14 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, aí está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo das nuvens, com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Só até o 27, falei 28, mas errei aqui. Palavra do Senhor. Amém. Pai, colocamos diante das tuas mãos a exposição da tua palavra, dai-nos o teu Espírito para que ilumine a nossa mente para o entendimento, mas grave em nossos corações aquilo que o Senhor fala para nós por meio da tua palavra. Que o Espírito testifique em nós a tua palavra, e quanto ao teu servo, me esconde atrás da cruz, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, meu Senhor, minha rocha e meu Redentor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo 13, como foi introduzido há 2 semanas atrás, fala do retorno de Jesus, é o discurso das oliveiras, né? E temos aqui então, na verdade, eu conversei com o Charles sábado passado, quando alguns de nós reunimos e fomos fazer um passeio bem legal. Agora um dos nossos pastores mora perto da praia, então a gente fez aquela farra santa, né? E aí A primeira delas. Não, na verdade já fizemos outras, né? Na praia foi a primeira. Mas eu falei para ele que eu comentei com ele, olha, como foi desafiador preparar essa mensagem por conta de muitos detalhes que o texto apresenta, né? Sobretudo no nosso caso, a gente prega expositivamente, verso por verso, então
foi bem desafiador por questões de interpretação. Nós evangélicos não somos unânimes quando falamos da volta de Cristo. Então, a gente zela bastante pela centralidade do Evangelho, não se detendo a alguma interpretação em extremo, mas, bom, olhei todas elas e na exposição vou me deter naquilo que todos os crentes creem em comum, que é a volta do nosso Senhor Jesus, mas também, entrando na polêmica, nós passaremos pela grande tribulação, né? Não cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Nós temos aqui a apresentação do anticristo, o grande sacrilégio, a tribulação devastadora e a volta de Cristo diante de nós. Então, há 2 semanas atrás, pastor Charles pregou sobre a destruição do templo e hoje nós temos o mal em primeiro plano diante de nós. Esse mal, ele provocará uma destruição temporária. O que temos aqui no texto é que Deus é soberano, as trevas serão destruídas e os eleitos serão reunidos. Então, os principais temas de hoje são a destruição de Jerusalém e Deus como soberano sobre as forças do mal. Não existe um outro poder no universo que seja equiparado a Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele reina e todas as coisas estão debaixo do seu controle. Então, em primeiro lugar, nós temos o abominável da desolação, dos versos 14 ao 18, e aqui o sacrilégio desolador que devasta e acaba com o culto é uma referência a Daniel. O livro de Daniel, vocês podem ler posteriormente, anotar e ler o texto de 9:27, 11:31, 12, versículo 11, onde houve uma profecia de Daniel que Antíoco Epifânio, em 167 a.C., ele proibiu os ritos judaicos e sacrificou um porco no altar do holocausto e colocou um ídolo, uma imagem, um ídolo a Zeus, que é uma divindade falsa da mitologia grega, no templo. Então, conhecendo a cultura judaica, sei que todos vocês conhecem bem a cultura do Antigo Testamento, que porco era tido como animal imundo. Tanto é que até hoje os judeus não comem carne de porco, né? A gente sabe que à luz da cruz de Cristo, essa questão foi, inclusive já abordamos isso em Marcos, os alimentos são permitidos sem nenhum problema, mas ali a gente está lidando com o tempo antes de Cristo e a gente sabe que Israel é especial para Deus. Romanos 11, 25 e 26 está ali mostrando isso para nós. E a gente sabe que isso aqui é um sacrilégio desolador. Então, a profecia de Daniel que Jesus está evocando, Jesus está usando a linguagem de Daniel, a profecia de Daniel é em relação a esse sacrilégio desolador que aconteceu em 167 a.C. Depois, e aí isso foi falado 2 semanas atrás, no ano de 67, 68, homens não credenciados, por exemplo, Fanias, que era um homem que fazia muitas maldades, tinha seu caráter, sua moral ambígua, né? Homens descredenciados assumem a liderança do templo, né? E no ano 70 depois de Cristo, como foi dito há 2 semanas atrás, o general Tito, ele então lidera a destruição de Jerusalém e aqui a destruição do templo. O que nós temos aqui é uma tensão dinâmica, é uma profecia, e a profecia bíblica, ela pode ter mais de um cumprimento. Deixa eu dar um exemplo, vou fazer uma pequena digressão. A gente falou sobre esse exemplo que eu vou dar, nós falamos sobre isso em dezembro, né? No período do Advento, quando refletimos sobre a encarnação de Jesus. Por exemplo, quando Isaías, no capítulo 7, ele profetiza sobre o filho da jovem
E aí no capítulo 8 e 9 nasce o rápido despojo, presa e segura, nome lindo para a gente colocar nos filhos, né? A Luane, a Eulina, a Jéssica aí, né? Bianca, nome lindo, né? Para colocar nos filhos, brincadeira. Mas ali, Isaías está profetizando sobre uma criança que viria nos capítulos seguintes, mas Mateus, no capítulo 1, ele evoca essa profecia, a encarnação de Cristo. O que nós temos aqui? Uma profecia de duplo cumprimento, né? E aí eu vou pegar a ilustração que eu tenho aqui, o crédito é do conhecido pastor Augusto Nicodemos. Ele tem uma ilustração, ele tem algumas ilustrações bem legais, e como eu não sou criativo para ilustração, eu peguei dele e estou dando crédito a ele. Então ele fala, por exemplo, de uma... por exemplo, você está na frente de uma montanha e você está vendo uma montanha, tá? De frente, mas quando você começa a vir para a lateral, você começa a ver múltiplas montanhas, uma atrás da outra. Então, algumas profecias do Antigo Testamento, elas são assim, elas têm um cumprimento imediato dentro daquele contexto, né? Lembrando que sim, a profecia ela acontece antes do evento, tá? Mas é um evento, no caso de Daniel, por exemplo, um evento no período dos Macabeus, né? Na Bíblia da Igreja Católica Romana tem esses livros, nós não consideramos como inspirados, mas Macabeus tem, ele próprio fala isso, tem informações históricas ali e que tem o seu valor para nós nesse sentido, de história, né? Não de livro inspirado, mas histórico. Então, a profecia ali de Daniel se cumpre em Macabeus, por exemplo, no período de Macabeus, mas também ela se cumpre em Cristo. E ela também tem um desdobramento, tanto em relação a Cristo presente, né, aqui encarnado, quanto também em Cristo na sua volta. Então temos as profecias de duplo cumprimento, múltiplos cumprimentos, uma atenção dinâmica e um destaque aqui para a fala de Jesus, né? Jesus ele fala aqui, quem lê entenda, Marcos dá um destaque à fala de Jesus, no sentido de uma ênfase mesmo que Jesus está dando a essas profecias. O texto ele está bem recheado da linguagem do Antigo Testamento, Zacarias, Ezequiel e aqui, sobretudo, Daniel. Então, essa fala de Jesus aqui, ela está envolvida num particípio do grego masculino, a ideia de um anticristo realmente profanador, né? E aqui Jesus tem umas ilustrações que ele fala, por exemplo, que não vai dar tempo de famílias correrem do terraço. O terraço, na estrutura da casa da Palestina do primeiro século, era o local de visitas e refeições, de receber as visitas e de ter as refeições em famílias, né? Os trabalhadores não terão tempo, eles estão sem tempo de pegar o seu manto, e mulheres amamentando não conseguiriam fugir rápido. Se isso ainda acontecer no inverno, né, os invernos ali eram regados, claro, a chuvas e rios cheios, o que atrapalhava uma caminhada, né, uma caminhada mais intensa. Então, quando vier o abominável da desolação, realmente vai ser um evento repentino, vai ser um evento rápido, e as pessoas que estiverem entre nós, que forem passar pela grande tribulação, elas não terão tempo para fugir. Em segundo lugar, do 19 ao 23, o texto fala da grande tribulação. A tribulação é uma referência a Daniel 12:1. Então, o contexto tanto de Daniel quanto aqui é um prenúncio para o futuro, né? Ou seja, acreditamos que os crentes, que a grande tribulação, ela vem antes do arrebatamento e antes da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Ela será futura, será uma tribulação mais intensa, né?
nos moldes tanto da opressão de Antíoco Epifânio, quanto também do general Tito na destruição do templo em 70. Então, aqui é um ponto onde as interpretações se encontram, né? Tanto de Daniel em relação ao penúltimo século antes de Cristo, como também a destruição de Jerusalém no ano 70, né? Mas ainda um desdobramento e uma questão que aponta aí para o futuro, para uma tribulação, né? Essa tribulação ela será severa, sem intervenção divina, né? Alguns não sobreviverão, e uma guerra precursora do sofrimento final, né? Mas isso nos assusta? Sim, mas olha o que o texto fala para nós. Deus é soberano sobre o tempo. Então, esse tempo, ele é abreviado para a salvação dos eleitos, né? Continuando um argumento que foi falado há 2 semanas atrás, versículos 5 e 6, os falsos mestres e profetas, eles tentarão enganar pessoas e até os eleitos com sinais. Então a gente tem aqui que o sinal, ele não é uma garantia por si próprio da verdade do Evangelho, né? Eu não estou descredenciando sinais, eu estou dizendo que sinais, né, não necessariamente significam, em linhas gerais, que a mensagem é verdadeira. A gente tem que conhecer a mensagem, a gente tem que conhecer o Evangelho, né, e tem que conhecer o que a palavra fala. Então, falsos mestres e falsas profecias vão aparecer com sinais, como apareceu durante toda a história da humanidade, né? Durante toda a história não foi diferente, na época de Jesus também não foi diferente. Vários falsos messias apareciam para propagar mensagens, né? Mas a gente, conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho, né, nós não seremos enganados no sentido da mensagem, no sentido da palavra, né? Então, e o que temos aqui apesar do cenário um pouco dark, né, meio trevas aqui, o que nós temos é o seguinte: o que o texto fala para nós? Deus, ele cuida do seu povo, tá? Pode estar no cenário que for. Nós temos o cenário da pandemia, nós temos o cenário da violência urbana, né, entre nós aqui no Rio, mas a gente tem a convicção de que Deus cuida e Deus protege o seu povo, né? Deus, ele promete, e as profecias bíblicas são, e também suas concretizações, elas são uma prova e mostram para nós a verdade, a realidade de que Deus, ele cuida do seu povo, Deus, ele cuida de nós, Deus, ele cumpre as suas promessas, ele é fiel, ele não nos abandona. Mas o texto, ele traz um imperativo de ficarmos atentos, tá? De ficarmos atentos àquilo que nós escutamos, se coaduna com a mensagem do Evangelho e se coaduna com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, devidamente interpretada, e da palavra pregada de forma pura, né? Do Evangelho. Cristo morreu por pecadores, Cristo ressuscitou por nós. Então essa é a mensagem, é nisso que nos agarramos, e nenhum sinal deve nos tirar a atenção desse ponto central, desse ponto focal, que é o centro, né, das nossas vidas e também do povo de Deus. Em último lugar, nós temos do verso 24 ao 27 uma linguagem cósmica e a volta do Filho do Homem. Então, naqueles dias, é uma expressão referente ao final, tá? A angústia e tribulação precedem a transformação final. A linguagem aqui, perdão, gente, a linguagem aqui, ela não é não se refere ao colapso do universo,
mas a linguagem dos satélites naturais, elas dão referência a situações de grandes mudanças que vão acontecer no período que vai anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o templo que exerce a sua monarquia, o seu reinado celestial. Ele é o Filho do Homem, é uma referência a Daniel 7, versículo 13, tá? Ali é chamado de Filho do Homem, uma linguagem bem usada em Marcos. Nuvens retratam a glória de Deus em Israel, como em Êxodo 13, 14, né? Então, quando há um movimento de nuvens, quando há uma referência a nuvens, em relação à glória de Deus que está se manifestando em Israel. Jesus Cristo, no meio de nuvens, ele volta em glória e majestade, ele volta em glória, ele volta em majestade, ele volta em poder, e ele reunirá todo o povo de Deus. Isso está profetizado em Daniel 7,14. Ele reunirá todo o povo de Deus. A linguagem quatro ventos e restante traz a ideia de todo lugar da terra, né? Então, a restauração final, ela contará com os eleitos. Aqui é uma linguagem forte e uma influência do Antigo Testamento. Jesus é o novo tabernáculo e o templo, o novo êxodo, né? Nós somos peregrinos rumo à terra prometida, e a terra prometida é a restauração final. Aqui, também alinhado com o Apocalipse, sobretudo o capítulo 21 e 22, Deus não vai destruir a criação. Deus não vai acabar com aquilo que Ele criou, não. Ele vai consumar, vai ser a consumação final. Deus vai transformar todas as coisas e vai ser a restauração final. E quando Ele fizer isso, mortos ressuscitarão. Né? Quando Ele fizer isso, o mar devolverão seus mortos. Se nós já tivermos falecido, nossos túmulos serão abertos. Nós ressuscitaremos, né? E tudo isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Assim como a profecia de Daniel aconteceu no tempo e no espaço, com os eventos falados no começo, eventos mencionados no começo da mensagem, assim acontecerá. Né? O Senhor, ele mora entre nós somos o tabernáculo de Deus, nós como igreja. Deus mora entre seu povo, Deus habita, Jesus é o templo, nós somos o corpo de Cristo. Deus faz morada no seu povo, e Deus fazendo morada em nós, como os peregrinos do deserto, carregando a Arca da Aliança, construindo tabernáculos, nós também peregrinamos, e a nossa terra prometida, ela descerá do céu quando o Senhor Jesus voltar em glória, em majestade e em poder. Então, alguns pontos aqui de conclusão, o que isso tem a ver com as nossas vidas, e assim encerramos. O primeiro ponto fala da fidelidade e vigilância em relação à volta de Jesus Cristo. Uma mensagem que pastores pregavam muito sobre isso antigamente. Infelizmente, isso tem se perdido, meus irmãos. O texto ele fala para nós vigilância e fidelidade. É um dos temas de Marcos, né? O segmento, o discipulado, esse comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos ficar vigilantes em relação ao seu retorno. Uma outra ilustração que peguei do pastor citado no começo da mensagem, por exemplo, em relação por exemplo, duas moças casadas que estão lavando roupa. Era um contexto antigo, né? Não tinha a máquina de lavar roupa, então elas estavam lavando roupa no rio. Ambas eram esposas de soldados e seus maridos estavam em uma guerra. Então, uma delas estava lavando a roupa e com a baixa expectativa, ou até nenhuma,
em relação ao retorno do seu marido. Ela estava apática, se vier veio, se não vier não veio. Ela estava levando a sua vida e lavando a sua roupa sem um entusiasmo e uma expectativa em relação ao retorno do marido. Enquanto a outra já lavava a sua roupa no rio, cheia de expectativa, cheia de fervor e cheia de entusiasmo em relação ao retorno do marido. Essa segunda é um modelo para nós de como nós devemos ser em relação à vinda de Cristo. A Bíblia não fala quando vai ser, ela não fala o tempo exato, ela proíbe de fazer qualquer cálculo meticuloso de data, ano, se vai ser primavera, verão, inverno, outono, qualquer coisa que seja. Ela não fala nada disso. O que a Escritura fala é que ele voltará. Sim, haverão alguns sinais no sentido de uma conjuntura mundial, né? Sem entrar numa linha muito conspiracionista, mas vão ter alguns sinais da conjuntura aí política e etc., né? Até desconfio, e aí quando a gente fala de escatologia, a gente tem que ser muito cauteloso, né? Entre aquilo, o dado bíblico e a especulação. Talvez o anticristo seja um líder totalitário, um ditador totalitário. Pode ser. Então, vão ter ali alguns sinais. Eu sigo essa linha, né? Quem gosta de teologia, a teologia sistemática do Louis Berkhoff, tá? Quem lê teologia, no capítulo de escatologia ele aponta, né, que haverão assim, alguns sinais que antecederão a volta de Cristo. Ela será repentina, no sentido do tempo, do horário, do dia exato, né? Mas alguns sinais desdobrarão, né? Serão aí, estarão diante da geração que verá a volta do Filho do Homem. Também temos um alerta e cuidado com falsos mestres e profetas, mesmo com sinais. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, essa eu não tirei do pastor, tá? Essa aqui, né, a criatividade que o Senhor dá, mas aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com identificação de nota de dinheiro falsa, né? E aí, uma vez, uma foi entrevistada, não sei se da Polícia Federal ou alguma dessas instituições públicas, e aí foi perguntado a uma pessoa, né, como que você identifica uma nota falsa? Você estuda muito as notas falsas? Não. Né, a pessoa falou, eu estudo muito a verdadeira, né, a nota verdadeira. Quando aparece uma falsa, eu identifico. Então, a gente não precisa, como é que eu vou dizer, ficar muito, talvez neurótico seria o termo, ou entrar em discursos muito conspiracionistas, né? Sendo que a palavra ela é suficiente para nós, né? E os seus dados aqui são revelados por Deus. Então a gente tem que ter cuidado com falsos mestres, com falsos profetas, né? Com aqueles que deturpam a mensagem do Evangelho. E por último, Deus é soberano sobre toda a terra e todo o céu. A pandemia vai acabar, tá? Em algum momento, de um jeito ou de outro, né? Jesus vai voltar em glória, majestade e poder. Nem o vírus do Covid-19, nem a pandemia, nem o caos social que vivemos, essa guerra civil urbana não declarada, essa violência que experimentamos aqui no Rio de Janeiro, tudo isso vai acabar. Nada disso tem a última palavra sobre as nossas vidas. Jesus vai voltar, nós vamos ressuscitar e nós vivemos debaixo de uma esperança. Nós temos uma esperança e essa esperança, ela é Jesus. Ele vai voltar em glória, em majestade e em poder. Ele sim que tem a última palavra, e se estamos unidos com Ele, nós vamos ressuscitar dentre os mortos e vamos habitar
na restauração final. Aleluia! E que Ele venha logo. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra revelada e somente a Tua palavra, e que Teu Espírito grave em nossos corações e nos alimente, nos encha do Teu Espírito para batalharmos, para adentrarmos em nossas lutas semanais, Senhor. Durante a semana, lide com nossas agendas, mas que o Senhor encha o nosso coração de esperança e expectativa, que Jesus sempre seja o amado da nossa alma, orando especificamente pelo nosso pastor Charles, também pedindo pela sua saúde, sua restauração plena, completa, total, de modo que continuemos a desfrutar da amizade e também do cuidado do Teu servo em relação à nossa comunidade. Senhor, o abençoe, como também a sua família, e louvamos o Teu nome por meio de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar.